Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Como é bom estarmos juntos para mais um vídeo aqui. Sejam todos bem-vindos. Que a sua vida, a sua casa, a sua família sejam abençoados pela graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já te peço que você possa estar deixando o seu like, fazendo o seu comentário e também compartilhando, né? Compartilhe com o maior número de pessoas. Como eu sempre peço aqui, vamos fazer essa obra juntos, tá bom? Bom, vamos dar sequência à oração modelo. Nós estamos aprendendo nesse estudo maravilhoso sobre a oração modelo que Jesus deu aos seus discípulos, deu a cada um de nós, para que possamos assim falar com o Pai, nos relacionarmos com Deus. Então, nós já falamos sobre o Pai Nosso, já falamos que ele está no céu, vimos o significado, né, dessas duas partes. Vamos para a terceira parte, que é o santificado seja o teu nome. Então Jesus ele expressa isso na oração modelo, ele fala sobre isso, e é importante que nós entendamos, né, o porquê que Jesus falou sobre isso. E é muito importante, verdadeiramente, nós entendermos isso, tá bom? Então, nós já vimos que Deus é Pai, que Ele é grande, que está no céu. Deus é Pai nosso, Pai, que está no céu grande. E hoje nós vamos falar que Ele é santo, amém? Aliás, santíssimo é o Senhor. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre isso. Vamos ver o quanto nós devemos, por causa disso, santificar o nome do Senhor em nossas vidas. Amém? Então, vamos colocar pedido, que é expresso na oração, para que Ele, na verdade, nos ajude a santificarmos o nome dEle em nossas vidas. Na oração modelo, Jesus vem nos lembrar do zelo que devemos ter pelo nome do Senhor Deus, do nome santo do Senhor. Como Ele mesmo, desde o princípio assim o fez. Deus ele sempre zelou pelo seu nome. Muitas pessoas no passado, homens de Deus, entenderam isso. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso, justamente para entendermos que é necessário ter zelo. Deus é Deus zeloso, ele disse. E nós, como seu povo, precisamos ter o mesmo zelo por aquilo que é santo. Deus é santo. E o nome do Senhor é santo. Amém? Vamos começar então vendo lá o Decálogo, os 10 mandamentos, Êxodo 20. Aqui no Decálogo, o Senhor, em dos mandamentos, está aqui o zelo pelo seu nome, o quanto nós devemos santificar o nome do Senhor. Vejam comigo o verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Muitos às vezes acham que o Deus do Novo Testamento, da Nova Aliança, é o Deus só de amor. Mas o mesmo Deus do Antigo é o do Novo. Ele é um ser. Ele não muda. Malaquias 3:6 diz que o Senhor, ele é imutável. Então, esse mesmo zelo que ele tem aqui, ou sempre teve, ele continua tendo. Ele diz que ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E isso também é uma realidade nos dias de hoje. Por isso que nós precisamos ter esse zelo.
Por exemplo, nós gostaríamos que falassem mal ou sujassem o nosso nome? Será que tem algum ser humano que gosta? Não gosta, lógico que não. Eu acredito até que se a gente vê o nosso nome escrito errado, ou alguém pronunciando o nosso nome errado, a gente não vai gostar. A gente vai tentar logo corrigir. Por exemplo, meu nome é Alexandre. Já me chamaram de Alexander, de Alexandre. Até de Alexandre já me chamaram. Tá? Já escreveram o meu nome com CH, meu nome é com X. Ou seja, a gente logo se propõe a consertar ali. A Bíblia vai dizer, lá em Provérbios, em relação ao nosso nome, que não há bem mais precioso que nós possuímos. É o nosso nome. Se o nosso nome, por exemplo, está sujo na praça, como dizem popularmente, com alguma dívida, a gente não consegue crédito, porque o nome ele está ligado àquilo que a pessoa é. Então, se o nome está sujo, significa dizer que aquela pessoa não é confiável. Da mesma forma como quando pegam e começam a falar mal, né, de uma pessoa, então aquele nome ali, as pessoas vão associar aquilo que estão ouvindo. Então agora, pega isso, irmãos, e imagine o Senhor Deus. Ele é santo, ele zela por isso, pelo seu santo nome. Amém? Então quando Jesus ele expressa isso na oração, no modelo, que nós devemos pedir isso, não é só um pedido nosso, é uma consciência, precisa ser um estado de consciência, que o nome dele precisa ser santificado na nossa vida. Temos condições sozinhos? Não. Precisamos da graça dele, da ajuda, o Espírito Santo. Então é por isso que a gente deve pedir isso, para que tenhamos cuidado no nosso caminhar, em sempre estar zelando pelo nome do Senhor. Amém? Questão de maus testemunhos, tudo isso. Hoje nós não carregamos só mais o nosso nome, né? Nós carregamos o nome de Jesus, o nome de Deus. Eu até dava um exemplo aqui na igreja, você pega duas pessoas com o nome de João, tá? Uma é crente, outra não. As duas erraram. As pessoas vão dizer do João que é ímpio, o João errou. Do João que é crente, as pessoas vão dizer como? O crente errou. A pessoa que está na igreja errou. Ou então errou, fulano errou e está na igreja. Associa-se logo, né, o testemunho, aquilo que se faz, a nossa profissão de fé. Então isso é muito sério. Por isso a importância desse zelo que nós precisamos ter, expressado por Jesus e ensinado na oração. Modelo. O nome do Senhor, como qualquer nome, como falamos aqui, carrega seu caráter, sua identidade, seus atributos. Separei 3 exemplos de pessoas que reconheceram isso na oração, inclusive na oração, orando. O quanto Deus se importa com o nome dele. Isso, não podemos mais esquecer disso, tá? Por isso que eu te mostrei em Êxodo aqui, o princípio do mandamento de Deus para nós termos esse zelo, esse cuidado com o nome dele. E não pode, a gente precisa realmente ter cuidado, ter zelo. Amém? Precisamos reconhecer isso.
Eu vou te dar 3 exemplos de pessoas que, na oração, reconheciam esse cuidado que Deus tem com o seu nome. Vamos primeiro para Moisés, aqui mesmo em Êxodo, aproveitar que estamos aqui no capítulo 32. Está escrito assim no versículo 11, ó. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que te acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Aqui, como algumas outras vezes, Moisés estava intercedendo por aquele povo tão obstinado, tão rebelde, né? Moisés estava intercedendo diante do Senhor por eles. E veja que Moisés, ele apela para a reputação do Senhor. O que vão falar de ti? Vocês estão entendendo? O que vão falar do Senhor? O Senhor que tirou o povo com mão forte, com grande poder, deixou eles morrerem no deserto. Enfim. E é mais interessante isso para você entender, que ainda assim, preste atenção nisso, é muito importante, essas pessoas, eles morreram realmente no deserto, eles não entraram na terra prometida. Mas, o que o Senhor fez? Primeiro, o Senhor levantou uma outra geração. Por isso que eles ficaram tanto tempo no deserto. O Senhor levantou outra geração, uma geração que nasceu no deserto, uma geração forjada ali nas dificuldades, mas também na fé. E foi essa outra geração que herdou a terra prometida. Apenas Josué e Calebe daquela geração entraram, os únicos 2. Mas veja que ainda assim o Senhor, Deus, ele ouvia Moisés. Porque Moisés, entenda, Moisés apelou, a apelação que Moisés fez foi legal aos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus zela pelo seu nome. Então, Deus zelando pelo seu nome, não fulminou aquele povo ali. Sabe? Algumas situações aconteceram, mas aquele povo peregrinou no deserto durante 40 anos, ali se formou uma nova geração e entrou na terra, e ninguém poderia falar mais nada. Veja o zelo que Deus tem, irmãos. Zelo não era somente pelo seu santo nome, mas pela sua reputação, como Moisés apelou, pela sua palavra. Então, nós precisamos entender isso. Deus é Deus zeloso. Ele zela pelo seu santo nome, pela sua reputação, pela sua palavra. Amém, irmãos? O outro exemplo é Josué, que vem logo em seguida. E em Josué, vamos para Josué capítulo 7. Josué 7, no versículo 7, está escrito assim, ó. Aqui Josué, ele é mais específico, tá? Ele vai falar do nome de Deus mesmo. E disse Josué: Senhor Jeová, veja aqui em oração, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão? É quase a mesma coisa que Moisés fez. Veja como essas pessoas, eles entendiam isso, eles reconheciam isso. Para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão.
Ah, Senhor, que direi, pois, de Israel? Virou as costas diante dos seus inimigos? Veja, ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, olha o que Josué fala em oração ao Senhor. Que farás, Senhor, ao teu grande nome? Tá vendo? Josué então apela para esse zelo que Deus tem pelo seu nome. Olha que interessante, numa oração. Porque Israel tinha tido uma grande vitória, vocês sabem a história de Jericó. Eles invadem Ai e perdem por causa do pecado. Tanto é que o Senhor diz para Josué, se você ler aqui, você vai entender. O que você está fazendo prostrado? Levanta. Levanta porque tem pecado no meio de vocês. Mas veja que o Senhor quis resolver aquela situação para que o nome dele fosse zelado. Entendem? Olha quão profundo e forte é isso. Porque aonde está o pecado, se uma pessoa está vivendo pecado, ela está vituperando o nome do Senhor, envergonhando. Ela está trazendo até mesmo escândalo. Inclusive, nós vamos falar sobre o escândalo hoje aqui nessa mensagem. Então, veja a importância de nós entendermos isso, de nós reconhecermos isso na oração. Deus zela pelo seu santo nome. Amém? Então, o Senhor instruiu a Josué tudo o que ele tinha que fazer para que eles pudessem remover o pecado no meio deles, e o Senhor Deus desse vitória para eles contra Ai, como deu, e o nome do Senhor fosse santificado. Este é o zelo de Deus. Amém? Por isso que a gente tem que tirar o pecado da nossa vida, porque com o pecado não tem como zelar pelo nome do Senhor. A gente entra lá no mandamento. Estamos tomando o nome de Deus em vão. Muitas vezes nós dizemos que somos de Deus, estamos numa igreja, somos crentes ou evangélicos, enfim, falamos de Jesus, mas não vivemos Jesus. Não revelamos Jesus nas nossas atitudes. Isso é muito sério. É o que nós estamos aprendendo. Como santificar o santo nome do Senhor. Amém? O terceiro exemplo é Ezequiel. Ezequiel é muito importante justamente para nos dar um entendimento, até em cima desses outros dois exemplos que nós tivemos aqui. Vamos para Ezequiel 36. Olha o que o Senhor fala pela boca do profeta dele. Ezequiel 36. Essa palavra aqui é profética, ela é para os nossos tempos, da obra que Jesus ia fazer, uma obra de restauração. A proposta aqui, realmente, em Ezequiel 36, é a restauração de Israel, se estende também para os tempos de hoje, né? Em relação à igreja, tá? Todos aqueles, né, que iam receber a Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele diz aqui, ó, Ezequiel 36, 22 e 23. Olha o que ele vai falar. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito, ou a vosso respeito, né, por causa de vocês, que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações por onde vós foste. Aí está falando daquele momento lá, tá? Do que o povo estava fazendo. 23. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas.
E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos vossos olhos. Isso aqui aconteceu com a aparição de Jesus. E nós sabemos que Jesus, ele recebeu o nome que está acima de todo o nome. Então, carregar o nome de Jesus é coisa séria. Jesus foi aquele que verdadeiramente restaurou Israel. E logo a graça, essa graça que trouxe a restauração para Israel, se estendeu também para outros povos e nos alcançou. A igreja de Cristo, ela é formada de pessoas restauradas, independente de nacionalidade. Falo a igreja como uma, né? Uma só. O corpo de Cristo, enfim. Então, o que o Senhor está expressando aqui? Que ele não ia restaurar, não fez o que fez, por causa de Israel em si, mas pelo zelo do seu santo nome. A restauração iria acontecer. Veja só que interessante, irmãos. Este zelo de Deus também é nos mostrado por Salomão. Vamos para Eclesiastes capítulo 5. Irmãos, não tem como a gente estudar a Bíblia se a gente não estudar a Bíblia. Então a gente tem que peregrinar pelas Escrituras. Então Eclesiastes 5, e até para a gente entender direitinho a palavra, né? A gente não perder nada. Eclesiastes 5, no versículo 1 e 2, diz assim, ó: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais ao ouvido que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Hoje em dia, as pessoas estão perdendo o temor e a reverência. Isso é falta de santificação. As pessoas não estão se importando mais em se santificarem. Quando se perde o propósito da santificação, da santidade, logo a santificação do nome do Senhor ficará comprometida. Então, como o Senhor ele adverte Israel que eles profanaram, né, o nome dele entre as nações, da mesma forma, as pessoas estão profanando hoje, porque o que é profanar? É você banalizar aquilo que é santo. É você levar de uma forma leviana, de uma forma irresponsável, por algo tão precioso, né? Que são as coisas de Deus, de um Deus que é santo. Então, quando a palavra fala que a gente não deve oferecer sacrifícios de tolos, são as coisas que nós falamos diante de Deus, de guardar o nosso pé ao entrarmos na casa de Deus. Ou seja, isso não só no templo ali, o local da congregação, ou do congregar, porque se nós somos casa de Deus, e os crentes gostam de dizer isso, né? Muitos até para negligenciarem a igreja e a comunhão da congregação, um outro grande erro. Então, se somos a casa de Deus, como somos também, então, aonde a gente for, a gente tem que guardar o nosso pé, ter cuidado. Deus está falando aqui de um zelo que nós temos que ter. Porque as pessoas prometem, como diz o ditado, mundos e fundos a Deus. Vão ser, vão fazer, vai acontecer, fazem vários votos e não cumprem. Como se estivessem tratando, sei lá, com um amiguinho da escola que... Sabe, irmãos? Então, essa falta de temor, de reverência, está gigante. E Deus, irmãos, ele é santo. Deus, ele é santo. Quando nós falamos alguma coisa ao Senhor, nós temos que cumprir.
com graça, pedindo ajuda e vamos em frente. Quantos desistem, param, não vão até o fim? Tem pessoas que, na verdade, o Deus que ela diz servir é um Deus que toda hora muda de ideia. Ah, Deus falou para eu fazer isso. Aí a pessoa vai na mal empolgação. Aí vem os problemas, a adversidade, as coisas que são difíceis. Aí a pessoa, não, Deus mudou de ideia. Deus mudou de ideia? Como é que é isso? Está faltando temor, irmãos. Então as pessoas estão tratando com as coisas de Deus e com o próprio Deus de qualquer maneira. No versículo 2 diz assim, ó, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Como nós temos aprendido na questão da oração, não é pelo muito falar que seremos ouvidos, está escrito. É justamente a oração com entendimento. Então, muitas pessoas, às vezes, elas são levadas por causa de uma palavra. Por exemplo, uma palavra, a pregação no culto. Ai, como a palavra falou no meu coração. Aí vamos orar. Geralmente a gente faz isso, a gente ora em cima daquela palavra, pedindo ajuda ao Senhor para colocarmos em prática, para obedecermos. E aí a pessoa chega e aí promete isso, aquilo, outro. Eu vou parar com isso, eu vou fazer aquilo. Irmãos, sinceramente, tá? O que a gente pode pensar de uma pessoa, por exemplo, que a atitude que ela toma é baseada em outras pessoas. Por exemplo, se essas outras pessoas fizerem, ela faz. Se não fizerem, ela não faz. Mas espera aí, ela falou com Deus que ia fazer, não foi com o homem que ela tratou. Amados, a nossa fé não pode estar no homem, na igreja em si, ali, o local. Deve estar em Deus. A igreja é importante, as pessoas, né, seja o pastor, os irmãos ali, são importantes. Mas Deus é o mais importante. Ele é o Senhor, Ele é o dono de toda a obra. E parece que as pessoas não se dão muito conta, ou estão perdendo essa noção. Quando Jesus expressa santificado seja o teu nome, é para nós termos a consciência disso na oração. O nome do Senhor precisa ser santificado. Precisamos levar a sério o que tratamos com Ele, o que falamos com Ele e o que Ele fala com a gente. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer, sede vocês santos como Deus é santo. Sejamos santos em toda a nossa maneira de viver, em tudo. Amém? Então, está muito complicado hoje em dia. Eu acredito que as pessoas estão olhando muito para o ser humano, sabe? Se o ser humano vai, ela vai. Se o ser humano faz, ela faz. Se o ser humano tá, ela tá. Se o ser humano não tá, ela não tá. Se o ser humano não... Então, assim, em relação às pessoas, sabe? E muitas dizem assim, fulano não faz, por que eu vou fazer? Meu Deus! Está perdendo a visão espiritual. Não vai na igreja por causa de Deus, irmãos. Porque se fosse realmente, nada impediria essa pessoa. Ela teria um propósito firme, iria em frente, serviria a esse Deus que é santo. Honraria, glorificaria. Então, se a gente pegar aqui Eclesiastes 5, 1 e 2, é como o versículo 3 também, ó. Porque da muita ocupação vem os sonhos. E a voz do tolo da multidão das palavras. Então, quantas palavras tolas estão sendo lançadas em nome de Deus? Para um Deus que é santo. Que, na verdade, não é Deus que muda de ideia, é a pessoa que muda de ideia. Ela falou porque estava empolgada, era só uma empolgação, não era uma convicção. Há uma diferença muito grande.
Principalmente se tratando dos cultos hoje, como são emotivos, né? Levar as pessoas a transbordarem uma emoção e, na verdade, não levar a pessoa a uma fé que gera convicção, certeza do que tem que ser feito. E faz independente de qualquer coisa, independente de qualquer pessoa. Agora, se a fé de uma pessoa está apoiada em alguém, essa pessoa, nem sequer ela tem um relacionamento com Deus. Então entenda, o princípio da oração é nos relacionarmos com Deus. Agora, eu estou orando, eu estou falando com um Deus que eu creio que está ali diante de mim, que é Senhor, que é Pai, né? Ele é Senhor, eu sou servo, Ele é Pai, eu sou filho, que é grande porque Ele está no céu e eu estou aqui na terra. Sou tão pequenininho diante dele. Se o mundo é pequeno diante de Deus, pela toda a descrição que nós encontramos na Bíblia, quanto mais nós, né? No 4, por exemplo, Salomão vai dizer, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga, faz, cumpra. Então a palavra de muitas pessoas tem sido em vão, tem sido para o homem, sabe, irmãos? Mas acredite, se nós não temos palavra com o homem, não teremos com Deus. O princípio da relação com Deus é o nosso relacionamento com o homem. Eu sempre aprendi com os meus pais que palavra de homem, principalmente, irmãos, é coisa séria. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, sabe? Eu vejo hoje a igreja de Cristo muito bagunçada, irmãos. Muita falta de temor e reverência. E essa palavra vem muito acender isso, essa chama, né? Que seja uma chama de renovo no nosso coração. Essa geração, ela não tem tido esse temor e essa reverência, né? Quanto à santidade de Deus e do seu santo nome. Essa é a mais pura verdade. Eu quero ler com vocês um texto que está em 2 Timóteo capítulo 3. Vamos para lá. Segunda Timóteo 3. Paulo aqui, ele fala de uma série de tipos de pessoas que estariam hoje no nosso meio, no meio do povo de Deus, no meio dos crentes, no meio da igreja. Isso é muito perigoso. Isso é um desastre. Por isso que você tem que estar ligado. Ouve isso daqui e leia, principalmente, né? Preferencialmente, leia aí, confira. 2 Timóteo capítulo 3, vamos ler do 1 ao 5. E você sublinha aí aquilo que eu vou destacar. Eu vou destacar aqui 3, vamos colocar assim, características dessas pessoas que vão estar no nosso meio. Sabe, porém, isto, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que nos últimos dias, desde a cruz de Cristo até hoje, nós estamos nesses últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, nunca se viu tal igual. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, aí você sublinha agora aí, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Sublinha esses 3 aí, tá? Blasfemos, desobedientes a pais e mães e profanos. No 3 ele continua, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus, tendo aparência de piedade,
mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Veja só. Já dizia a vovó, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Cuidado com esses tipos de pessoas, estão bem perto da gente. Estão dentro das igrejas, sim, tá? E você precisa ficar... Jesus mesmo disse, fala ali do falso profeta, mas se a gente considerar que a profecia, ela é a pregação da palavra, né? E todos, na verdade, devem estar aptos para falar da palavra, nós podemos ampliar, colocar num contexto maior o que Jesus falou. Então, pelo fruto, conhecereis, pelas características, você vai conhecer quem é realmente. Se é ovelha ou se é bode. Eu pedi para você sublinhar esses 3 e acrescento aí também um incontinente. Tá? Esses 4. Segura aí, a gente vai chegar lá. Mas o que eu quero falar? Essas pessoas aqui, geralmente, o que elas vão promover? Escândalo. Que eu vou falar sobre escândalo. Então, o mau testemunho que dão, as heresias que pregam, a insubordinação, tá? Vou falar desses 3 primeiros. Por quê? As heresias pregadas geralmente blasfemam do nome do Senhor, blasfemam das coisas de Deus. A profanação praticada, que é justamente os profanos aqui, você banaliza o que é santo, tá? Você pega o que é santo e você ridiculariza, você de uma forma irresponsável, leviana, você como é que me fugiu a palavra, mas você usa aquilo dali, você fala daquilo dali como se fosse qualquer coisa, tá? Então, profanar é você banalizar o santo. E o incontinente, a insubordinação. Esses 3 elementos, as heresias que são pregadas, que profanam também e blasfemam contra o Deus que é santo, o nome santo do Senhor. A insubordinação, que é a incontinência aqui, tá? Geralmente essas coisas, o que causam no nosso meio? Escândalos. E aí vem o Senhor Jesus e fala isso daqui em Lucas 17. Lucas. Vocês entenderam, irmãos? Paulo fala que haveriam essas pessoas. Então, o profano, o blasfemo, o incontinente, esses 3 geram escândalos. Esses 3 são responsáveis por heresias, são responsáveis por pregar, né? São responsáveis por pregar heresias, são responsáveis por fazerem coisas erradas com aquilo que é santo, tá? De profanarem mesmo aquilo que é santo. E essas pessoas geram escândalo, escandalizam. E olha o que o Senhor Jesus vai dizer aqui em Lucas 17, no verso 1. Leiam comigo. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos.
como se Jesus estivesse dizendo assim, como Paulo falou, vão ter essas pessoas. Infelizmente, nem todos que estão em Israel são israelitas, irmãos. É impossível que não venham escândalos. Quando temos pessoas que estão nas igrejas, e eu digo desde cima, com interesses obscuros, pessoas que não são convertidas, esse evangelho de oba-oba que é pregado, esses movimentos neopentecostais que mais destrói do que constrói qualquer coisa. Então, tudo isso está gerando essas pessoas, uma geração, pessoas sendo geradas por esses movimentos hereges, populistas, satânicos, diabólicos. Então, é impossível que não venham escândalos. É o que Jesus está dizendo, de uma forma profética também. Mas ele diz, ainda no versículo 1 de Lucas 17, mas ai daquele por quem vierem. Em outras palavras, ai daqueles que profanam, que envergonham, que ridicularizam, que vituperam o santo nome do Senhor. Por isso Jesus ensina na oração, santificado seja o teu nome, para trazer consciência para a gente. Que nós devemos santificar o nome do Senhor, com a ajuda dele, pedindo a ele. Amém, irmãos? Porque toda santidade que pode haver em nós, não é nossa, vem de Deus. Aleluia. Então, ai daqueles. Eu pergunto para os irmãos, isso daqui é diferente do que nós lemos em Êxodo 20, nos 10 mandamentos? Que Deus não vai ter por inocente o que tomar o nome dele em vão? Essas pessoas que causam escândalo não estão tomando o nome do Senhor Deus em vão? É a mesma coisa, irmãos. Só estamos fazendo as conexões para trazer entendimento. Amém? No versículo 2 ele diz, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Aí você pode perguntar assim, pastor, então se a pessoa comete um escândalo, não tem mais jeito para ela. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está ensinando é trazendo consciência. Porque uma coisa muito comum hoje também são as pessoas e a igreja, muitas igrejas, normalizarem escândalos. Aliás, há um relato na Bíblia sobre isso. A igreja de Corinto. Quando você pega lá o capítulo, não estou lembrado se é o capítulo 5 ou o capítulo 6, deixa eu ver aqui rapidinho, não custa nada para passar a informação correta para vocês, né? Mas eu acho que é o capítulo 6. Não, é o 5. É o 5. Capítulo 5. Depois você confere com calma. Então, a igreja de Corinto estava normalizando um escândalo, um pecado. Então, hoje em dia é muito comum isso. Normalizando o pecado. E o santo nome do Senhor, irmãos? Onde fica nisso tudo? As igrejas estão deixando entrar o pecado dentro, deixando ali, adotando o pecado. Ah, porque a pessoa canta bem, porque a pessoa toca bem, porque a pessoa prega bem. E não interessa. O centro não são as pessoas, mas é o Deus Santo. Pelo contrário, o Senhor diz, como nós vimos aqui para Josué, ô Josué, levanta daí. Vai resolver o que tem que resolver, tem pecado no meio de vocês, tira a anca. Ah, pastor, mas vai expulsar? Não estou falando para expulsar, poxa. Estou falando que tem que chamar a pessoa, conversar com amor, respeitando, né, ela, conversando, orientando, aconselhando, afaste do que está fazendo, você precisa cuidar primeiro de você. Ah, pastor, mas as pessoas não aceitam isso. Aí já não é contigo. Ela quer procurar uma outra igreja que é profana, que ela vá. E ela vai encontrar. Isso que é o mais triste.
Porque imagine se todas as igrejas zelassem pelo que é santo. Essas pessoas não teriam espaço. Mas por que que tem? Poxa, irmãos, hoje até pessoas que mudam lá, né? Enfim, a gente respeita a posição, mas mudam até mesmo o gênero, né? O sexo, né? Fazem, como é que se diz, operação, né? Cirurgia e tudo. Tem igrejas que vão incluí-las. E todo respeito às pessoas que pensam assim, tá? A gente respeita. Como a gente ama o pecador, como Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado e nós abominamos também o pecado. Né? Então, ou seja, a pessoa que ela está no escândalo, ela está cometendo algo errado, se ela é deixada ali na igreja, naquilo que ela está fazendo, né? E se ninguém fala nada, quer dizer, está naturalizando, outros também vão fazer, e assim vai, entendeu? Então, não é para humilhar, não é para excluir, é para chamar, para conversar. Por exemplo, eu falei aqui, né? Se uma pessoa, ela trocou de sexo, né? Fez uma cirurgia e tal, chega aqui e quer ficar aqui na igreja, ela pode ficar. Ué, e a gente não tem que tentar salvar aquela pessoa também? Ela não é uma alma? Não é uma pessoa? É uma pessoa que está ali. A gente tem que amar, tem que cuidar. Agora, ela vai ouvir coisas que de repente não vão agradar a ela, porque é nosso direito também, né? A nossa liberdade que temos de expressar a nossa fé. Vocês estão entendendo? Mas a pessoa, muitas vezes, de repente, ela vai ter o respeito ali na igreja. Ela vai ter o respeito ali na igreja. Ela vai respeitar o ambiente. E ela vai ser tratada como qualquer outra pessoa. Agora, que todos ali vão saber, né? Vão ter a consciência de que aquilo ali não é certo, é lógico que vão ter. Porque isso é pregado, é ensinado. Então, o pecado ele não é tolerado. As pessoas são toleradas. O pecado não é tolerado. Entende? Então, irmãos, a gente tem que ter esse zelo, sabe? E hoje parece que as igrejas estão aceitando tudo, normalizando tudo. Então isso está muito errado. Então o escândalo é tudo aquilo que envergonha o nome do Senhor. Uma coisa que sempre me incomodou, eu vou dar aqui até um testemunho pessoal, e algo simples, né? Pequeno até diante de outras coisas, mas para mim é o nome do Senhor. São as coisas de Deus. Tudo que está relacionado às coisas de Deus é o santo nome do Senhor que está ali em questão. Então, é quando chamam Deus, o Senhor, de você. E isso, de uma certa forma, está também sendo normalizado no nosso meio, pelas músicas. E já vem de algum tempo. Eu dava até aqui pregando a palavra aqui na igreja, eu dava o exemplo de uma canção que eu sempre gostei muito. Faz parte lá do meu começo, né, em Cristo, e sempre cantarolo ela, mas eu sempre mudo a letra, né? E às vezes até por uma questão poética é difícil de você mudar. Aqui na igreja, por exemplo, nós não cantamos nenhum louvor com você. Nós substituímos por ti, por tu, ou por Senhor, que quando ali há esse espaço, né, para a gente colocar esse espaço poético, a gente coloca Senhor. Mas isso sempre me incomodou. Porque entende, irmãos, existem lugares
Você não vai chegar diante de um juiz e chamar Senhor, você. E, enfim, em outras autoridades. Aí, vê se tem cabimento. A pessoa chega na igreja, ela chama o pastor de Senhor e Deus de você. Ah, pastor, mas é só a música, e é só ali uma canção. Não, para mim, o louvor é a palavra cantada. Como o salmo. Para mim não tem isso de ser só uma coisinha boba, inofensiva. Não. Aliás, o cântico faz parte do culto. E tudo é para Deus. E tudo vem de Deus. Então, o respeito, né, o temor, nos leva a chamá-lo de Senhor, porque Ele é Senhor. Então, você é você banalizar. É você, sabe, diminuir. Então, assim eu vejo. E por isso que, assim, inclusive, eu ensino aqui na igreja. Aí aqui, eu vou trazer para vocês, que eu pedi para vocês sublinharem lá de 2 Timóteo 3, nós falamos sobre os blasfemos, profanos, incontinentes. Também pedi para vocês sublinharem os desobedientes a pais e mães. O que nós vemos hoje? Essa geração. Chamando pai e mãe de Senhor? Me responda. Coloca nos comentários, por favor. Os filhos hoje chamam pai e mãe de Senhor? Poucos. Sim ou não? Pedem bênção? Poucos. Hoje você, para muitos, já é algo tremendo, porque coroa, velho, falta de respeito. E muitos pais são responsáveis por isso. São responsáveis. Porque vão normalizando a modernidade. Então, essa modernidade, porque o crente ele não vive de modas. Nós não nos movemos por modas, nós nos movemos por fé, e fé na palavra de Deus. Porque honrar pai e mãe também é um mandamento, que foi repetido algumas vezes no Novo Testamento, inclusive pelo nosso Senhor Jesus. Então, se não respeitam, isso eu quero dizer, se não estão respeitando pai e mãe, vão respeitar a Deus? E aqui eu quero dizer uma coisa. Aquele que não é um bom filho ou uma boa filha não será um bom crente ou uma boa crente. Não será um bom filho de Deus ou uma boa filha de Deus. Você pode anotar e me cobrar. Não tem como. Não tem como. Então, esses tipos de pessoas que desprezam o pai, desprezam a mãe, eles estão dentro da igreja. Que abandonam o pai, abandonam a mãe, estão dentro da igreja. Que maltratam pai e mãe, estão dentro da igreja. Que não respeitam a casa dos pais, estão dentro da igreja. E essa que é a questão. Então, irmãos, temer é respeitar, é zelar e santificar na nossa vida o santo nome do Senhor. Amém? Assim como nós respeitamos e honramos o nome dos nossos pais. E honramos a eles. O bom filho será um bom crente. Será um bom filho de Deus. Com certeza. Uma boa crente, uma boa filha, boa crente. Boa filha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Esse desejo
exposto por Jesus na oração, modelo, é um pedido de ajuda. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome na nossa vida. Então nós pedimos a Ele, santifica, Senhor, o teu nome em nossas vidas. Se revela em nós para que o teu santo nome seja santificado. É isso que significa. Amém? Mas nós precisávamos realmente explorar tudo que exploramos aqui para termos a melhor compreensão. Amém? Para nós terminarmos, vamos terminar em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Vamos ler o verso de número 15. Está escrito assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em tudo. Amém, irmãos? Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Está escrito, é um mandamento. Se a gente buscar a santificação, estaremos santificando o santo nome do Senhor. 17. E se invocais por Pai, em oração, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Só haverá santificação, santidade, se houver temor. Por isso que nós falamos tanto sobre temor, respeito, zelo, porque isso é o princípio da santificação. Se nós tivermos, nos santificaremos em Deus, claro, e automaticamente, naturalmente, estaremos santificando o santo nome do Senhor. Como devemos sempre não só pedir essa ajuda ao Pai, mas como termos a consciência e o entendimento que esse é o nosso dever, como filhos e filhas dele, de respeitar e honrar o santo nome do nosso Pai. Amém? Eu espero que você tenha entendido, que Deus te abençoe, você e a sua família. A gente vai ficando por aqui. Não deixa aí de dar o seu like, tá bom? De compartilhar. Coloque aí nos comentários, dê o seu glória a Deus aí, tá bom? Que Deus te abençoe grandiosamente. Em nome de Jesus. Qualquer dúvida também, você pode estar colocando aí nos comentários que eu vou responder. Tá certo? Forte abraço. Até o próximo vídeo, se o nosso bom Deus assim nos permitir.